Olá, sejam todos muito bem-vindos, então, à terceira aula do passo a passo do Pikachu, do nosso personagem da série Pokémon. Na segunda aula, então, acabou ficando um pouquinho extensa, a gente não conseguiu terminar a parte da costura. Nessa terceira aula, então, a gente vai fazer a montagem final, a costura de todas as partes e a finalização do boneco. Vamos lá? Então, a gente só tem agora que fazer mais alguns detalhezinhos para o acabamento dele. Então, vou fazer agora duas listrinhas que ele tem nas costas, né? Então, também vou pegar, então, a linha marrom. Vou fazer uma laçadinha inicial aqui. E vou fazer 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faço mais uma para subir. E volto fazendo 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Sobraram 2 pontinhos aqui, nesses dois eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada. E já posso cortar minha linha, vou deixar uma parte para costura e arrematar o ponto. Então, vou fazer duas listrinhas exatamente da mesma forma. Então, 16 correntes, uma para subir, volta fazendo 14 pontos baixos e finaliza com 2 baixíssimos. Vamos agora fazer o detalhe da bochecha do Pikachu. Então, para a bochecha, eu vou pegar a linha vermelha, vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho, então, meu anel mágico. Como essa parte é uma parte que é bem pequenininha, eu não vou nem usar marcador aqui, a gente só vai ir contando os pontos. Na segunda carreira aqui, a gente vai fazer 6 aumentos. Ou seja, nessa segunda carreira, a gente vai ter 12 pontos baixos. Só pegar o primeiro ponto aqui. Então, no primeiro ponto, eu faço 1 e 2. Vou pro próximo. 3 e 4. Pro próximo. 5 e 6. Deixa eu só dar mais uma puxadinha nessa linha do anel mágico aqui. No próximo, 7 e 8. No próximo, 9 e 10. E no último, 11 e 12. E a gente tem ainda mais uma carreira para fazer essa bochechinha. E nessa próxima carreira vai ser ponto sobre ponto. Então, vou fazer mais 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E pra gente finalizar, eu vou fazer ainda 2 pontos baixíssimos. Então, no próximo eu faço um baixíssimo e no próximo mais um baixíssimo. Já posso arrematar a linha e deixo um pedaço de linha para a costura. Então, cortei aqui e finalizo, então, o meu ponto aqui e tá feita, então, um detalhe da bochecha do boneco. E ele tem esse detalhezinho dos dois lados, então, a gente vai fazer duas partezinhas dessas exatamente iguais. E para finalizar a parte do crochê, depois vai ficar faltando só a montagem,
a gente vai fazer os olhos. Então, os olhos a gente vai iniciar com a linha branca, como vai bem pouquinho, então tô usando só minha sobrinha de linha aqui. Eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Então, dentro desse anel mágico aqui, fazer ele bem pequenininho para não ficar muita linha. Então, dentro desse anel mágico que eu fiz com a linha branca, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse sexto ponto, eu já vou finalizar ele com a linha preta. Já vou arrematar esse sexto ponto aqui, então, com a linha preta. Feito isso, então, agora eu vou fechar o meu anel mágico. Ajusto aqui as linhas para ficar o pontinho bem certinho. Deixar o pontinho bem certinho aqui. Então, finalizei a primeira carreira. Na segunda carreira, então, agora a gente vai fazer uma carreira de aumentos, só que a gente vai fazer bem específico esses pontos. Então, no primeiro ponto da carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, 1. E vou carregando todos esses 3 fios aqui para ir arrematando eles. E 2. No próximo ponto da base, eu vou fazer um ponto baixo. E o segundo do aumento vai ser um meio ponto alto. Então, pego a laçada como se fosse fazer um ponto alto, puxo a linha e arremato as 3 laçadas de uma vez só. No próximo ponto da base, eu vou fazer agora 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo ponto também eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, arremato as 3 laçadas de uma vez só e um ponto baixo. E no último pontinho da carreira anterior, 2 pontos baixos. Só para a gente finalizar aqui, então, eu vou no primeiro ponto dessa outra carreira e faço um ponto baixíssimo. Já posso cortar as linhas e deixar um pedacinho para a costura. E assim tá feito, então, o olho do Pikachu. Então, tá feito, fica dessa forma. Então, a gente também vai fazer 2 peças iguais, os 2 olhos pro nosso personagem. Então, assim, agora, a gente já tem tudo feito. A gente tem os 2 olhos, as 2 partes da bochecha, as 2 listras para a gente colocar nas costas, 2 braços, 2 pés, a cauda, as 2 orelhas e a cabeça e o corpo. Falta agora apenas a gente fazer as costuras. Vamos lá? Bom, então, para a gente fazer as costuras, eu já iniciei fazendo algumas marcações aqui para facilitar. Então, as orelhas, a gente vai costurar na carreira número 9. Então, deixar... E uma delas aqui, então, a gente arrematou, ela vai ser a orelhinha que vai ficar aqui caidinha, né? Então, ela vai ficar aqui dessa forma, então, ela vai ser costurada assim, ela fica com essa caída aqui. A outra, a gente encheu um pouquinho mais, vai aqui do outro lado e vai ser a orelhinha que vai ficar de pé. Então, eu vou começar a costurar por eles. E assim que eu marco já com a própria peça onde eu vou costurar, eu já posso tirar o marcadorzinho.
Então, o alfinete. E continuo fazendo a costura ponto a ponto aqui. Um ponto eu costuro, passo a agulha no corpo e volto aqui pra orelha. E vou fazendo assim até finalizar toda a costura. E quando a gente finaliza a costura, é só fazer o arremate. E a sobra de linha eu posso cortar. Primeira orelhinha já está costurada. Vou costurar a segunda orelhinha agora. E essa outra aqui, então, a gente vai costurar em volta aqui, porque daí ela vai ser a orelhinha que vai ficar de pé. Então, vamos fazer a marca aqui, onde vai ficar o primeiro pontinho. E vou fazer mais um ponto, daí que já fica firme. Eu já posso tirar aquele alfinete dali também. Então, assim ficou a segunda orelhinha costurada. Agora, eu só faço o arremate aqui da linha e passo a linha por dentro da peça para ela ficar bem escondidinha. Então, olha só como tá ficando o nosso boneco. Agora, então, eu vou costurar as bochechas do boneco. Então, as bochechas aqui na minha marcação é nesse alfinetinho verdinho. Então, as bochechas, elas vão ficar na altura aqui da carreira número 18, né? E vamos colocar elas, então, com uma certa distância aqui de separação. Que distância que vai ser essa? Vão ser 11 pontos baixos entre eles. Então, entre uma ponta dela e a outra, ela vai ter um total de 11 pontos baixos de separação. Então, vamos lá. Escondo a linha por dentro do corpo e corto o excesso de fio. Faço o mesmo processo para costurar a outra bochecha. Eu vou costurar a outra aqui e já retorno com vocês. Já costurei, então, as duas bochechas. Vou agora costurar os olhos. Os olhos, eles vão ficar na altura da carreira número 13 e eles vão ter 6 pontos baixos de separação entre eles. Então, vou começar aqui. Então, daí nos olhos, aqui só o detalhe, que a parte onde eu fiz os pontos altos aqui em preto, eles vão ficar para baixo, daí para ficar um acabamento mais bonito, que é o detalhe do olho dele, ele tá olhando um pouquinho mais para cima daí. E só arremato o ponto aqui. Então, tá feita a costura do primeiro olho. Agora, só para começar a costura do segundo olho, a gente cuida para ficar alinhado e com os 6 pontos de separação entre eles. Então, na mesma altura, da mesma forma, os pontos baixos virados para baixo.
E a gente cuida para que aqui fique, então, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai ter que ficar nessa altura aqui. E assim a gente inicia, então, a costura do segundo olho. Eu vou costurar o meu aqui, assim que ficar pronto, já retorno com vocês pra gente dar sequência nas marcações e costuras. Terminei aqui, então, a costura do segundo olho. Agora, no momento aqui de eu fazer o arremate dessa linha, que eu vou passar por dentro para fazer o corte, eu já vou aproveitar ele para fazer o bordado do nariz. E se ele, pelo tamanho que ele tá, se ele aguentar, eu faço também o bordado da boca do boneco. Então, o nariz, ele vai ficar na altura da carreira número 17 aqui. Então, eu vou sair com a minha agulha bem aqui na carreira 17. Dá uma puxadinha para ficar escondidinho ali o arremate. E agora, então, por uns 2 pontinhos aqui, eu vou passar a linha, para fazer o nariz dele. Então, simplesmente um narizinho delicadinho aqui, então só vou passar algumas vezes a agulha por entre 2 pontos aqui. Só para dar um volumezinho aqui pro nariz dele. E eu vou tentar aqui, então, já com o mesmo fio, fazer também a boca do boneco. A boca, então, o nariz eu fiz na carreira 17, a boca é na carreira número 20, então, vai ser nessa carreira aqui. Então, vou inserir minha agulha aqui no cantinho do nariz e vou sair aqui, então, na carreira número 20. Então, aqui eu simplesmente vou bordar, então, essa boca por alguns pontinhos. Então, só faço os detalhezinhos da boca. E esse, então, finalizo ele aqui. Vou fazer um pequeno nozinho aqui nessa linha pro acabamento dela. Tudo com bastante cuidado, porque ficou bem contadinha essa minha linha aqui. Mas para não precisar pegar uma outra, vamos fazer tudo com essa aqui mesmo. Então, só vou fazer um nozinho aqui no cantinho de arremate. Ficou um pouquinho complicado pelo tamanho do fio mesmo, senão ficaria mais fácil de fazer esse nozinho do acabamento aqui. Deixo bem ajustadinho aqui o cantinho, esse último ponto que a gente fez, e faço o meu nozinho aqui do acabamento. E só passo, então, esse restinho de fio pra dentro da peça aqui. Vou colocar a agulha bem no cantinho aqui. Vou passar a linha na agulha para conseguir colocar ela para dentro e vou fazer esse arrematezinho para não cortar a linha aqui, deixar ela por dentro da peça para ela não sair. Só dou uma ajustadinha aqui, então. Tiro os marcadores e assim eu fiz, então, a boca do boneco. Esse restinho de fio que sobrou aqui, eu simplesmente corto ele fora e ajusto aqui para ele ficar todo para dentro da peça, a pontinha. O que mais que falta a gente costurar? Falta costurar os braços, as perninhas, os pezinhos, as listras e o rabinho. Então, como eu agora já marquei qual que é a parte da frente e qual que é a parte de trás, eu posso cortar fora esse pedaço de linha que ficou. Então, eu vou costurar, então, as listras. Eu tenho 2 listras para os detalhes das costas. Uma delas, eu vou colocar ela na carreira número 30 e a outra na carreira número 34. Então, eu vou costurar elas aqui, dessa forma. Uma aqui e a outra um pouquinho mais para baixo. Vou costurar os meus aqui e já retorno com vocês. Costurei aqui, então, as 2 listras das costas.
Vou agora, então, costurar os braços. Então, os braços, eu vou fazer a costura deles na parte da frente do corpo, começando na carreira número 29. Então, vou costurar um aqui e o outro aqui. Entre um braço e outro, a gente vai deixar um espaço de 11 pontos baixos entre eles. Então, vamos costurar os dois braços na frente do corpo e deixar entre os dois, na frente do corpo aqui na carreira 27, e deixar entre eles uma distância de 13 pontos baixos. Eu vou costurar os meus aqui e já retorno com vocês para costurar os pés e o rabo, que é o que tá faltando ainda. Já costurei os braços, então agora a gente vai costurar os pezinhos dele. Então, os pezinhos, eu coloquei ele com a marcação de alfinetes aqui. Então, eu vou deixar eles alinhadinhos com os braços aqui, né? Então, para eles ficarem parelhinhos. E daí, eu vou fazer, então, a costura deles. Então, eles vão ficar nessa posição. Então, já coloquei uma das linhas na agulha de tapeçaria e só vou fazer a costura aqui dos pontinhos do acabamento do pé na parte final aqui do corpo que a gente fez. Então, só vou fazer alguns pontos aqui, costuro os dois. Então, não vou fazer pontos pra cá, só vou costurar no finalzinho aqui mesmo, tá? E daí, quando eu terminar de costurar os dois pés dele, eu volto aqui pra gente fazer a última parte, que é colocar o rabo, a cauda. Vou voltar aqui com a última parte, que é colocar a cauda do boneco. Do nosso Pikachu está quase pronto. Falta pouquinha coisa para ele ficar concluído. Só vou fazer um pontinho aqui para ele ficar mais firme o pezinho no boneco, mas é um pontinho só na metade aqui do pé dele. Só para ele ficar mais firminho aqui. E agora eu já, então, arremato essa linha e faço o acabamento aqui da costura. E esse restante de linha eu vou passar aqui por dentro do corpo. Vou deixar ele aqui atrás, quem sabe depois eu possa precisar ainda dele, porque eu esqueci de deixar a linha para a costura do rabo ali. Então, só revisando aqui, então, eu terminei de costurar o primeiro pezinho. E a linha que sobrou eu deixei aqui para trás, que talvez eu precise para costurar, ajudar a costurar a cauda, porque eu acabei arrematando a linha aqui da cauda e não deixei para essa costura. Então, agora eu vou costurar o segundo pezinho e já retorno pra gente colocar a cauda aqui, que é a última parte que falta. Então, aqui a gente já terminou de fixar os pezinhos dele, falta então a gente colocar a cauda do boneco. A cauda, a gente vai costurar ela na carreira número 39, e a gente vai fazer a costura aqui na parte marrom. O araminho que a gente deixou aqui, a gente vai colocar ele pra dentro da peça, para ele não ficar aparecendo. Então, a gente vai inserir ele por alguns pontos, por dentro dos pontos aqui, para que ele fique de maneira na parte interna e não saia e não solte, não saia, para não machucar, acabar machucando. Então, a gente já tinha feito a dobra dele aqui para ele ficar aqui com a ponta para dentro, para não machucar. Só vamos dobrar ele mais um pouquinho aqui, então, para ele ficar mais estreitinho e passar pelos pontos aqui. Então, só dobrando ele aqui mais um pouquinho para ele ficar bem estreitinho e passar por dentro dos pontos e ir para dentro da peça. Então, vamos lá, um de cada vez. Então, a gente vai fazer isso aqui na carreira número 39.
coloca ele e fixa ele bem lá pra dentro. Então, eu vou tirar já o marcador, que não vou mais precisar, já tá marcado com o araminho. O outro a gente coloca aqui do ladinho também, pra depois a gente poder mandar deixar ele bem rentezinho aqui pra poder fazer a costura. Então, agora a gente empurra ele para que ele entre completamente para dentro da peça, essa parte do arame que ficou. Depois a gente ajusta aqui, que ele dá uma entortadinha agora na hora de forçar para entrar o arame para dentro da peça. Pronto. E agora, então, é só a gente fazer a costura. Então, eu vou usar inicialmente esse marrom aqui que eu deixei da costura da listra, para poder fazer a costura da cauda. Também costuro pelos dois lados para ficar bem firme e não soltar. Fazer uma dobrinha aqui para poder começar a costura, depois eu ajusto a cauda ali para ela ficar bem certinha. Então, daí só para finalizar, então vou fazer um nozinho com essas duas pontas de fio aqui, para ficar bem firme. E daí eu arremato todas essas pontas e tá pronto o nosso boneco do Pikachu. Ajusto, então, a cauda para ela ficar levantadinha. E arremato, corto fora todas essas sobras de linha aqui. E assim, então, a gente conclui o nosso passo a passo da confecção do Pikachu. E está pronto o nosso bonequinho. Vou só dar uma conferidinha aqui, então. Ele ficou... Não vou considerar do corpo ao final aqui da cabeça, sem considerar a orelha, tá? Então, ele ficou com mais ou menos 15 centímetros. Ele vem, no finalzinho do pé aqui vem no 15 centímetros. Então, ele tem 15 centímetros de altura. Se a gente for somar mais a orelha aqui, daí daria 20 centímetros, que a orelha fica uns 5 centímetros a mais aqui na cabeça. Então, o que achou desse passo a passo? Gostou dele? Então, se gostou, curta, comente e compartilhe. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Aguardo vocês, então, na nossa próxima videoaula. Até lá! Tchau, tchau!